Bom dia a todas e todas. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui no Ministério Público, porque isso que nós temos a informar, a dizer a vocês, é algo de absoluto interesse da população brasileira, principalmente no caso que nós vamos tratar hoje aqui. Como eu tenho dito em todas as entrevistas que a gente vem, eu tenho batido nessa tecla, que, de fato, nosso país está passando por um fenômeno que vários países já passaram e que isso aqui não é narco-estado, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao fato de que, aqui no Brasil, o crescimento do crime organizado tem gerado a realização de algumas ações criminosas típicas de máfia, não só no que diz respeito a homicídios, como a lavagem de dinheiro, como a inserção do crime organizado em diversos lugares. Hoje eu estou aqui com a doutora Vânia Cáceres Stefanoni e o doutor Rodrigo Melli Antunes. Os dois são promotores de justiça do júri de Guarulhos. A doutora Vânia é a promotora natural, promotora titular, mas, neste caso, está fazendo as investigações e a denúncia e o acompanhamento deste procedimento, juntamente com o doutor Rodrigo Melli, diante da complexidade deste caso. Eles vão, em seguida, explicar toda a lógica da denúncia oferecida, tá? Mas isto é fruto da delação premiada realizada aqui dentro do Ministério Público, onde, por conta de algumas questões que ali existem e pela própria ação deste réu colaborador, o Vinícius, acabou havendo uma reação do crime organizado com a participação, infelizmente, de policiais militares. Eu queria aqui deixar um agradecimento inicial à competência do núcleo GAECO que investigou este caso, Dr. Lincoln, Dr. Bechara e muitos outros colegas, cumprimentar o Dr. Melli, cumprimentar a doutora Vânia por esta ação, cumprimentar a Polícia Civil por uma parte de investigações, cumprimentar a Polícia Federal e cumprimentar principalmente a Polícia Militar. Tá? A Polícia Militar, pela sua corregedoria, foi muito firme, cortou na carne, juntamente com os promotores de justiça, agiu de maneira a identificar rapidamente os policiais envolvidos nesse caso e deixar aqui a palavra do Procurador-Geral de Justiça no sentido de que nós temos total confiança na Corporação Polícia Militar. Essas aqui foram alguns policiais que, cooptados pelo crime organizado, acabaram agindo de maneira criminosa, o que não é toda a corporação da Polícia Militar. Então, que fica aqui um registro muito claro que as instituições no Estado de São Paulo estão funcionando, estão bem, têm suas estruturas próprias de controle interno e de controle externo, inclusive praticado pelo Ministério Público de São Paulo. Então, eu, falando isso e deixando essas premissas e fazendo essas ressalvas, eu desde logo passo a palavra para a doutora Vânia para que ela explique toda a lógica da investigação, da denúncia, os próximos passos, enfim, tudo aquilo que é de interesse de todos vocês. Doutora Vânia, obrigado. Obrigada, Excelência. Um bom dia a todos. Bem, então, na data de hoje, foi oferecida a denúncia em relação aos fatos que aconteceram no dia 8 de novembro de 2024, no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A denúncia consta 2 homicídios consumados contra as vítimas fatais Antônio Vinícius Lopes Gritzbach e Celso Araújo Sampaio de Novaes, além de 2 homicídios em sua modalidade tentada contra as vítimas Samara Lima Oliveira e William Souza Santos. Agregadas ao tipo principal, nós temos 4 qualificadoras descritas na denúncia: o motivo torpe, o perigo comum, o recurso que dificultou a defesa da vítima, além do emprego de armamento de uso restrito. São as 4 qualificadoras do crime. São, então, denunciados na qualidade de executores do crime o senhor Denis Antônio Martins e Juan Silva Rodrigues, ambos policiais militares. E ainda figuram como partícipes no delito Fernando Genauro da Silva, também policial militar, Cauê do Amaral Coelho, Diego dos Santos Amaral e Emílio Carlos Gongorra Castilho.
Então, essas são as considerações iniciais, um breve resumo da denúncia. Não sei se o Dr. Mélio quer falar alguma coisa, mas estamos à disposição para perguntas. Bom dia a todos. Complementando o que a doutora Vânia colocou, acho que, em relação ainda à denúncia, é importante colocar que nós entendemos que, ao praticarem esse tipo de barbárie, todos os denunciados, claro, objetivando em primeiro momento a morte específica do Vinícius Gritzbach, mas aqui nós incorporamos na denúncia que todos eles respondem também por mais um homicídio consumado em relação à vítima Celso e as duas vítimas sobreviventes com aquilo que nós chamamos de dolo eventual. Não é? Existia até pouco tempo atrás uma certa discussão em relação a isso, mas para nós, quem age desta maneira, com esse tipo de armamento, no local onde foi executado os crimes, no maior aeroporto da América Latina, com mais de 100 mil pessoas circulando em todos os dias, evidentemente eles assumiram o risco de matarem outras pessoas. Então, estão todos denunciados, não só, evidentemente, pelo homicídio consumado e desejado diretamente do Vinícius Gritzbach, mas também estão denunciados por dolo eventual na morte do Sr. Celso e nas tentativas em relação ao William e a Samara. Isso, tecnicamente, em relação à denúncia, acho que era o que eu gostaria de pontuar. Perguntas abertas, senhores. Eu só acho que a doutora Vanessa tem... É bom que fique claro, desde já, que existem outros núcleos a serem investigados nesse caso, o caso não se encerrou. Essa denúncia, ela fecha um ciclo, porque essas 6 pessoas aqui denunciadas, nós temos convicção da autoria e participação delas no delito, mas as investigações vão prosseguir em autos apartados e outros partícipes, a conduta deles será investigada, será objeto de outro inquérito policial. Então, é bom que fique bem claro, porque que esses outros núcleos, quer seja de onde forem, né, tanto do crime organizado ou de eventuais outras participações da polícia, serão averiguadas em autos apartados. Só isso. E antes, muito rapidamente, a leitura da denúncia, ela evidencia de maneira muito clara, né, como tudo isso se desenvolveu até que ocorresse a morte e como o crime organizado tem agido em diversas situações. Então, aqui nós temos o tráfico de entorpecentes, temos atividades ilícitas, a lavagem de dinheiro, alguém que é usado para fazer a lavagem de dinheiro, que faz através de laranjas e que acaba, vamos dizer, gerando a desconfiança no outro grupo de desvio de lucros do crime organizado. A partir daí, a morte de 2 outras pessoas, que é imputada a esse Vinícius que morreu, que é o Cara Preta, e um outro que foi morto, inclusive com investigação da polícia. Tribunal do Crime, né, onde, numa narrativa aqui, menciona que o Vinícius foi ao Tribunal do Crime, ainda convenceu as pessoas a ser libertado para pagar eventual prejuízo, e aí, em seguida, decorre a morte e, infelizmente, sendo cooptados autoridades públicas, agentes públicos, para a prática desse crime. Então, está muito precisamente descrito todo o desenvolvimento do modus operandi até esta morte. Pergunta, por favor. Bom dia, Isabela Leite da Polícia. Queria tirar 2 dúvidas. Quando os senhores falam desses outros núcleos, do que exatamente a gente está falando? Seriam, por exemplo, pessoas que financiaram os mandantes? A gente sabe que os 2 mandantes e o olheiro estão foragidos, possivelmente no Rio de Janeiro. Então, para a gente entender o que seria essa nova fase de investigação que a Polícia Civil já confirmou que abriu. E uma dúvida muito técnica, doutora. A Polícia Civil indiciou os 3 policiais por homicídio quintuplamente qualificado. Entendeu que havia 5 qualificadoras. E vocês optaram por 4. Pelo que eu vi aqui da lista que a gente tinha, vocês deixaram de fora segurar a ocultação, impunidade e vantagem de outros crimes. É isso mesmo? Só para a gente entender. Bom, sobre a sua primeira pergunta, todos aqueles que colaboraram financeiramente para a fuga
inicialmente amplamente divulgada do Cauê, eles respondem por um crime diverso. Eles, inclusive, foi por essa razão que foi arquivado, nós arquivamos em relação a, no mínimo, 2 pessoas que havia notícia disso, e eles vão ser responsabilizados, a conduta deles ainda vai ser investigada e, eventualmente, responsabilizada por outro tipo de crime que não o homicídio. Então, é por isso que eles não constam da denúncia. A participação é posterior ao crime. Quanto às qualificadoras, veja, nós constamos na denúncia aquilo que efetivamente nós entendemos que está comprovado, que foi comprovado ao longo das investigações. Então, essas 4 qualificadoras, elas estão escancaradas no inquérito. Então, a gente busca sempre trazer para a denúncia aquilo que efetivamente está provado, né, para que não haja nenhum tipo de excesso. Portanto, são 4 as qualificadoras que nós enxergamos dentro de todo esse contexto. Doutora Vânia, Pois posso claro, só acrescentar? claro. Ainda em cima desse questionamento, a doutora Vânia já deixou bem claro, mas é que nós ouvimos nos últimos dias alguns personagens dizendo e usando até o linguajar policial de que o caso Vinícius Gritzbach estaria, abre aspas, rachado. Isso no linguajar coloquial da polícia significa caso esclarecido. O que o Ministério Público do Estado de São Paulo precisa deixar bem claro é que, para nós, em especial para a promotora natural e para mim que estou auxiliando, o caso não está totalmente rachado. Isso a opinião pública precisa saber. Nós, evidentemente, ainda suspeitamos de algumas pessoas, que são esses núcleos, por isso que na cota de oferecimento da denúncia consta expressamente esse nosso pedido, apesar da polícia já ter sinalizado também nesse sentido, mas nós quisemos e fizemos questão de deixar na cota, porque uma requisição do Ministério Público não pode ser negada pela polícia. Então, para que fique formalizado isso. Claro que nós não vamos aqui adiantar nomes de pessoas que nós também, eventualmente, desconfiamos. Seria pouco inteligente, até porque avisaríamos os nossos suspeitos e, evidentemente, eles cuidariam para eliminar provas, vestígios e etc. Mas temos núcleos, sim, a gente ouve a voz corrente, com razão, cobrando, em especial da nossa instituição, mas sim, os grupos podem ser outros policiais militares? Podem. Podem ser policiais civis? Podem. Podem ser outros delatados pelo Vinícius? Podem. Podem ser pessoas relacionadas com aquela questão das joias de Alagoas? Também pode. O que ocorre é que nós temos que oferecer essa denúncia agora por uma questão até estritamente legal. Os policiais militares, os 3 presos, a prisão do policial militar Fernando Genauro se encerra amanhã. E já houve uma prorrogação da prisão temporária de todos eles. E a lei só permite uma prorrogação por 30 dias. Portanto, o prazo de 60 dias, que é o prazo fatal, está se encerrando amanhã. Então, ou nós ofereceríamos essa denúncia agora, podemos até chamar de, eventualmente, quem sabe, uma primeira denúncia. Ou ofereceríamos agora, ou continuávamos com a investigação, mas com os policiais obrigatoriamente na rua. Evidentemente, nós não faríamos isso. Então, essa pode ser uma primeira denúncia de, quem sabe, uma série de outras. Claro, não podemos afirmar, mas é bom que isso fique claro, se é que já não ficou claro pelas entrevistas dadas pelos delegados da Força Tarefa. Não, as motivações em relação a esses 6... nós já sabemos. Esses 6 nós temos certeza absoluta que estão envolvidos no crime com essas qualificadoras. Aliás, uma das razões da gente não ter colocado a outra qualificadora que constou no relatório é que aqui é uma parte mais técnica, mas seriam 2 qualificadoras subjetivas, né? E costuma-se não ser cumuláveis essas 2 qualificadoras. O motivo do crime, para nós, ficou claro, é represália e interesse econômico. Represália por parte do núcleo PCC e interesse econômico por parte do núcleo policiais militares. Então, esses foram os motivos, e não propriamente ocultar crimes anteriores, né? Então, é a mesma coisa que, em outro caso, por exemplo, nós dizermos que o crime foi praticado por motivo fútil e torpe ao mesmo tempo. Isso não existe. O motivo, geralmente, é um. E nós identificamos, de uma maneira gritante, que para um determinado núcleo é represália. O Vinícius
pelo que nós apuramos, e o GAECO também, desviou dinheiro da organização e de seus membros. Estava sendo acusado de ser mandante da morte de integrantes ou simpatizantes do PCC. E, no final, em 2024, como que a gota d'água, ele ainda delatou todo mundo e estava trazendo prejuízos econômicos, inclusive para esses 3 que nós denunciamos, em especial o Cigarreira. Agora, o que nós estamos dizendo que não encerrou não é para descobrir motivo, é para descobrir eventuais outros partícipes, e aí, eventualmente, as investigações vão descobrir não só esses novos partícipes, como também a motivação, que acreditamos será semelhante. Afinal de contas, ele delatou um monte de gente, desviou recursos de um monte de gente, e gente disposta a ser mercenário também, infelizmente, ainda tem bastante lugar. Bem, valores, existem muitas informações sobre valores, não é? Então, a denúncia, na verdade, ela não consta nós não podemos afirmar exatamente qual é o valor que foi definido para a morte dele. Até porque se existem outras pessoas envolvidas, existe uma outra parte dessa história ainda a ser contada. O que nós sabemos o que nós temos certeza é o que está na denúncia. Quanto ao pagamento de criptomoeda, fica muito evidente durante todas as investigações que eles se utilizam muito de criptomoeda, até pela própria dificuldade de rastrear esses valores. A criptomoeda também era utilizada pelo núcleo dos policiais militares envolvidos. Há evidências disso no inquérito policial, onde, pela própria quebra de sigilo telefônico, telemático, existem informações de que eles operavam em criptomoeda também. Então, isso nós temos convicção de que pagamentos e transações foram muito... A criptomoeda foi muito utilizada para isso, mas se pudermos ainda definir o exato valor que envolvido na morte do Vinícius, isso talvez aconteça ao longo da instrução processual, não de proêmio. Eu só queria, antes de responder, apenas lembrar que na delação premiada feita por ele aqui mesmo nesse prédio do Ministério Público foram produzidas 960 páginas de delação. Em cada uma das operações que foram realizadas por conta disso, no presídio da Polícia Civil, nas fintechs, né, em várias outras que decorreram disso, foram amealhados mais documentos. E esses documentos estão sendo objeto de investigação, além de tudo aquilo que está ligado mais diretamente agora na questão da morte. Só retomando, esses outros suspeitos, eles vão ser investigados em autos apartados, que nós chamamos, por isso na requisição aqui, na cota de oferecimento da denúncia, nós estamos requisitando a continuidade das investigações em autos apartados suplementares, para que não se encerre. Nós estamos oferecendo a denúncia agora, porque tem prazo de prisão cautelar vencendo em relação a essas pessoas que estão presas. Foi isso que eu disse aos colegas. Pois não. É isso que eu acabei de mencionar. Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, para nós, responsáveis pela investigação do homicídio, o caso não está completamente encerrado. Ele está parcialmente concluído, com 6 denunciados que nós temos certeza absoluta que estão envolvidos. No entanto, nós não afastamos a possibilidade, a verossimilhança de outros vários poderem ou não estar envolvidos, mas isso precisa ser apurado e é por isso que existe a nossa requisição para a continuidade das investigações. Bom dia, Ribeiro do Globo. Eu queria
A organização criminosa hoje, ela se desenvolve de diversas formas, né? Ora de forma piramidal, ora de forma horizontalizada. Nós não descartamos, na verdade, nenhuma outra linha de investigação, mas isso vai correr sob sigilo, né? Até como o próprio Dr. Rodrigo disse, é algo que nós não podemos hoje adiantar o que vai ser feito pela Polícia Civil, né? Só uma continuidade, seria para que nós consigamos entender quantas outras pessoas estão envolvidas no crime, mas não é possível dizer se são mandantes, se são intermediários. Isso tudo vai realmente demandar de investigação. É por isso que esses autos apartados eles têm por esse objetivo, né? Então não é. Não é dúvida. Não se trata de dúvida. Essa denúncia aqui, que foi produzida pelo Dr. Melli e a doutora Vânia, ela diz respeito especificamente ao crime contra a vida, né? A partir do momento em que eles deliberaram, por motivo torpe, por outras razões, por vingança, a morte dele, a partir do momento que eles deliberaram pela morte do Vinícius, foi concatenada toda uma estrutura para a realização deste evento. E os promotores com atribuição no Tribunal do Júri estão se debruçando sobre este evento morte. E, precisamente, obtiveram todas as informações da ação de planejamento, de execução, de fuga desta questão relacionada à morte, que acabou produzindo resultado maior do que pretendiam, pela morte de um outro rapaz do Uber, né, infelizmente, e por outras pessoas também envolvidas nisso. Por isso que 2 homicídios e 2 tentativas de homicídio que constam aqui da denúncia. Então, essa denúncia, ela traduz este momento de toda uma estrutura criminosa que tem outros reflexos e que estão sendo objeto de investigações, não só pelos doutores, mas também ainda pelo GAECO, pela Polícia Militar, pelos setores de inteligência, pela Polícia Civil, que nós estamos agindo em relação a isso. Ao surgir e confirmar suspeitas, que sigilosamente eles estão verificando, aí sim se juntam as peças e se realiza outra denúncia, né? Se realizam outras acusações. Fátima, bom dia. Em cima disso que o Dr. Paulo Sérgio acabou de mencionar, ainda existe muito material resultado de buscas e apreensões que foram realizadas. A quantidade de informação é gigantesca, não é? Então, é por isso esse cuidado, oferecer uma denúncia já contra quem nós já temos certeza de envolvimento, mas é impossível parar as investigações, nem que nós quiséssemos. Tem muita coisa apreendida, inclusive nas últimas buscas e apreensões nos endereços relacionados a um dos denunciados, que é o Emílio Cigarreira. Então, tudo isso, óbvio que precisa ser analisado, e a partir dessa análise, nós podemos chegar nessas outras pessoas que nós estamos ventilando a possibilidade. Também não significa que nós vamos, eventualmente, chegar em mais alguém, mas tem material para a continuidade das investigações. Isso não pode ser ignorado. Nós não podemos aqui, como promotores de justiça, dizer o caso está completamente concluído, porque não está. A gente pode não chegar em lugar nenhum, mas isso precisa ser analisado porque é muita informação. Veja, considerando que nós temos 4 qualificadoras agregadas ao tipo principal, 2 vítimas fatais, 2 vítimas sobreviventes, a pena pode chegar a 100 anos de reclusão. Entretanto, nosso sistema jurídico ele tem aí algumas peculiaridades que podem provocar uma redução da pena, mas é bom que fique bem claro que, por parte do Ministério Público, isso pensando após o julgamento pelo Tribunal do Júri, havendo condenação, nós pretendemos recorrer da decisão, caso ela não seja proporcional ao dano que o crime trouxe para a sociedade, né? Nós estamos falando de
2 homicídios consumados, 2 tentados no maior aeroporto da América Latina. A gente não pode aqui fechar os olhos para o dano moral e social, que isso chocou tanto a sociedade em São Paulo, quanto no país, quanto trouxe reflexos internacionais. Então, a pena, ao nosso sentir, ela deve ser proporcional ao resultado provocado para a sociedade, para todos nós que usamos o aeroporto, para todas as pessoas que lá se dirigem diuturnamente para trabalhar, para o Celso, que era um motorista de Uber, que perdeu a vida sem nem entender porque ele tomou um tiro nas costas, né? Então, isso é algo que o Ministério Público vai até as últimas instâncias, para que realmente a pena seja proporcional ao dano provocado. E acrescentando, se me permite, doutora, a preocupação nossa não é só na seara criminal. Claro que nós somos promotores de justiça criminais, atuamos no Tribunal do Júri, mas além da pena, se não no máximo, próximo ao máximo, para cada um deles, a nossa preocupação já na denúncia foi também com isso que a doutora Vânia acabou de colocar, que é o dano moral coletivo, o dano social e indenização por força disso. Não só a indenização mínima civil para as vítimas, sobreviventes e para os parentes enlutados, há pedido na denúncia nisso, bem no final, os senhores podem observar, e há um pedido também de indenização por dano moral coletivo, dano social, no valor de R$1 milhão, e para as vítimas sobreviventes, pelo menos R$20 mil, e para as famílias enlutadas, pelo menos R$100 mil. Isso já na nossa denúncia. Quer começar, Marta? Quer começar? Vamos lá. Bem, então, em relação aos agentes públicos, os policiais militares envolvidos, eu acho que o doutor Paulo Sérgio já deixou isso muito claro. Nós não podemos, num primeiro momento, nós não podemos generalizar, né, a conduta de maus policiais militares em prejuízo da esmagadora maioria que está aí todos os dias nas ruas de São Paulo, defendendo o mínimo de paz ainda que nós podemos ter, e aí, muitas vezes eles pagam com a própria vida, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que deixar muito claro aqui. São maus policiais que o crime, o homicídio que eles cometeram, terá reflexo na esfera administrativa, né? Junto à Corregedoria da Polícia Militar, e o fato de serem agentes públicos, essas fotos a que você se referiu, elas são do tenente do Genaro, do Fernando Genaro. Ele tirou uma foto, ele adquiriu uma Audi Q3 alguns dias após a prática do crime e tirou uma foto com um pacote de dinheiro em cima do volante do carro. Então, isso é mais um elemento que comprova o motivo torpe em relação a ele, não é? Porque, como está descrito na denúncia, em relação aos policiais militares, o motivo é torpe porque eles, então, praticaram o crime mediante a promessa de recompensa. Então, esse fato, por si só, já dá ensejo a esse acréscimo da pena, porque torna também o crime qualificado.
a condição de policial militar, de se utilizar da munição da corporação, de todo do treinamento, da expertise, né, no caso dos executores, que eles têm, evidentemente, essa facilidade, não é? Acho que todos aqui acompanharam nas imagens, foi possível observar que se tratava de uma ação de alguém efetivamente que sabia manipular um fuzil de grosso calibre, né, para uma ação dessa envergadura. Isso tudo pode ser levado em consideração no momento da fixação da pena como uma circunstância judicial desfavorável. E pode ser pedido, inclusive, no dia do julgamento, e certamente nós teremos essa condição de fazê-lo naquele dia. A sua segunda pergunta foi em relação a como nós encaramos. Veja, a partir da delação do Vinícius, é bom também que se diga, os senhores todos estão acompanhando, que o GAECO ele deflagrou diversas operações a partir dessa delação, né? Essa delação ela traz à tona fatos que envolvem corrupção policial, fatos que envolvem toda a estrutura da organização criminosa, que ele foi cooptado para dela participar e agir como um verdadeiro gestor financeiro. Então, a partir dela, abriu-se um leque da atuação do Ministério Público, né? Nós temos uma divisão de atuações. O GAECO ele é responsável por toda essa parte. Então, eles deflagraram essas operações, resultando do cumprimento de mandados de prisão, inclusive de agentes públicos, todos aqui acompanharam também. E o nosso mistério aqui é efetivamente comprovar a autoria e a participação no crime de homicídio. Nós encaramos como algo que aconteceu na nossa comarca, né? E que, assim como não só esse caso, como todos os outros casos que são levados, nós aqui, todos os dias, todos os meses, pelo menos uma vez por mês, nos deparamos no Tribunal do Júri com casos muito graves que assolam a sociedade, né? E o que nós buscamos é a justiça do povo e para o povo, que é isso que se faz no Tribunal do Júri. Posso acrescentar? Eu sempre acrescentando a doutora Vânia. Sempre. Sempre atrapalhando. Não, sempre acrescentando positivamente. Essa questão das consequências, né, em especial para os policiais, envolvendo agente público, claro que a doutora já adiantou, isso tem consequências na seara administrativa, corregedoria, na minha avaliação, na nossa avaliação, ato de improbidade administrativa, mas no nosso âmbito de atuação, como promotores criminais do júri, ainda que nada disso dê certo, o que eu duvido, mas ainda que não dê certo nessas outras esferas, nessas outras searas, é possível, isso é um efeito secundário da condenação criminal, a perda do cargo dos agentes públicos que praticam esse tipo de delito. Então, ainda que nada funcione, isso, como eu disse, em caso de condenação, que acreditamos piamente, senão não denunciaríamos todos eles, em especial os policiais militares, mas é efeito secundário da condenação, nesse caso, a perda do cargo de todos os policiais militares, que é o que nós esperamos e aguardamos que aconteça. Mas, como bem frisado pela doutora Vânia, maus profissionais existem em todos os lugares. Agora, compete a nós fazer com que eles não fiquem dentro dos quadros de qualquer instituição pública. Essa é a nossa luta perpétua, mas já sabendo que não é a primeira vez e não será a última. Mas nós estamos aqui para isso, justamente para tentar fazer com que algo fique melhor do que está. Eu acho que com uma gravidade, uma audácia tão grande, não. Pelo menos lá em Guarulhos, eu nunca peguei. Eu acho que esse caso, ele não é só para mim, vamos dizer, o mais chocante em termos da barbárie, em termos dos envolvidos, em termos dessa associação mencionada, mas eu creio que, nos últimos tempos, no âmbito brasileiro, creio que é o caso que mais chamou a atenção e que chama a atenção, justamente por isso que o Dr. Paulo Sérgio também ressaltou. A audácia,
a vontade também não só de eliminar o alvo principal, mas assumir o risco de matar quem quer que estivesse na frente, no maior aeroporto da América Latina. Então, também tem uma demonstração aqui, que nos parece, de poder. E nos últimos tempos eu não me lembro de ter não só atuado, mas também ter ouvido falar, ou de outros colegas, algo dessa magnitude. Por isso, claro que é um desafio, mas o Ministério Público, acho que de todas as acusações que eventualmente possa sofrer, uma nós não podemos aceitar de jeito nenhum, que é falta de coragem. Isso nós temos, em especial nós lá do Júri de Guarulhos, isso nós não podemos prometer resultados, mas empenho, não só na condenação desses 6, mas também na descoberta do máximo número possível de envolvidos. Doutora Vânia e eu estaremos certamente dispostos a ir até as últimas consequências. Eu queria apenas fazer um fecho a respeito desse assunto, em nome do Ministério Público, pela visão da floresta, né? Foram 169 operações do GAECO desde que eu assumi em abril, e muitas delas envolvendo questões do PCC. Esta operação, que trouxe requintes de muito... requintes que deixaram muito apreensivos a sociedade brasileira, por tudo que foi falado aqui, foi escolhido o local da execução, foi escolhida a maneira da execução para dar recado para o Estado, para querer afrontar o Estado e para querer mostrar que não só que eles têm poder de força, mas como eles se vingam de pessoas que ousam trair algumas das questões que eles envolvem. Por uma grande coincidência, vocês sabem que este processo de homicídio é julgado perante o Tribunal do Júri. É a sociedade que vai dizer sim contra esse tipo de absurdo. E é emblemático também que a sociedade mostre que nós somos mais organizados que o crime organizado e que a gente tem condições de atuar de uma maneira muito mais forte. Então, se existe simbologia nisso, existe muita simbologia, e não só esses 2 promotores de justiça, mas todo o Ministério Público, como toda a sociedade, a imprensa, todo mundo está imbuído de se fazer justiça para estas pessoas, para a família do Celso, de todos aqueles que vieram a sofrer com um crime bárbaro desse. Então, não é o crime organizado que vai continuar desafiando a sociedade, desde que a gente haja com inteligência. Aqui ninguém forçou barra em termos de buscar pessoas que haviam dúvidas quanto à acusação. Não, responsabilidade do Dr. Melli e da doutora Vânia, no sentido de, espera um pouco, vamos investigar mais profundamente, mas esses daqui nós temos certeza e está à disposição da sociedade para dar a resposta. Então, é nesse sentido, e a gente já pode ir encerrando, né? Essa denúncia ela é mais um aspecto desse alerta. Esse alerta ele não diz respeito ao ingresso do crime organizado só em forças policiais. A gente está vendo nas estruturas de governo. Nós vimos, no caso dos ônibus, aqui na Prefeitura de São Paulo, nós vimos em tentativas no processo eleitoral. Isso foi investigado muito por nós e foram barrados muitos candidatos com alguma ligação no crime organizado. Nossas instituições, Ministério Público, Tribunal de Justiça, não estão isentas desse tipo de ataque, né? Nós tivemos casos aqui de estagiário que tentou ser estagiária do MP, acho que era a patroa do crime, uma que dava aula, uma CAC, né, que dava aula para as pessoas. Então, assim, toda a estrutura do Estado, né, se não se organizar e se, com o apoio da sociedade, de todos os órgãos organizados, não entender, olha, gente,
Vários países passaram por isso, mas nós temos a competência de sair disso, todo mundo unido, todo mundo acreditando nas instituições e buscando fazer. Não é, colocando ideologia e discussões políticas no meio de um assunto tão grave. Segurança pública é um assunto que tem que ficar abaixo de palanque e acima de partido. Esse é o primeiro compromisso que nós temos que assumir para agir nisso. Então, não é privilégio da Polícia Militar, da Polícia Civil, isso acontece no MP, no Judiciário, está acontecendo nos municípios, nas prefeituras. As questões das guardas civis metropolitanas tem que ser muito bem tratada a questão das guardas civis metropolitanas dentro da sua competência constitucional para que não se torne também uma força à disposição de algumas ações dessa natureza. Então, é mais nesse sentido. Esta denúncia, infelizmente, ela tem o aspecto de resumir nesta narrativa muito bem feita, né, vários aspectos de como age a organização dentro da estrutura do Brasil. Tá bom? Pode ser a pergunta, que depois eu queria fazer dois pedidos. Os valores... Nós constamos na última página da denúncia, nós temos o pedido de fixação de reparação de dano moral coletivo e dano social no valor não inferior a R$ 1 milhão para cada denunciado, todos eles. Além também de um valor mínimo de indenização para os ofendidos sobreviventes e para as famílias enlutadas, que são, no caso, os familiares da vítima fatal, né, das vítimas fatais. Ao menos danos morais, no importe mínimo, respectivamente, de R$ 20 mil e R$ 100 mil cada, consoante disposto no artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Quanto ao R$ 1 milhão, que é o dano social coletivo, dano moral coletivo, ele é destinado a um fundo previsto na Lei de Ação Civil Pública, que é para reparação de danos lesados. Essa é a destinação desses valores. Os familiares, vejam, nós temos, além do Antônio Vinícius, o senhor Celso, vou até repetir o nome completo, de Celso Araújo Sampaio de Novaes. Ele era um motorista de Uber. Ele tem família, deixou, salvo engano, 3 filhos. Então, essa indenização recebem os familiares dele. E também as 2 vítimas atingidas, Samara Lima de Oliveira e William Souza Santos, que foram feridos. A Samara teve um ferimento na região abdominal e o William na região, no membro superior, salvo engano, direito. Então, eles também farão jus a essa indenização a ser fixada. Também. Posso fazer 2 apelos? Eu gostaria de fazer 2 apelos, e acho que a doutora Vânia encerra, falando dos familiares da vítima, do Ministério Público, que estão à disposição. Primeiro apelo, eu queria dirigir ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, porque os senhores devem saber, já existe a fixação de uma recompensa para informações que levem à captura do Cauê. Isso lá no início, quando chegamos no primeiro envolvido, o olheiro lá do aeroporto. Então, meu apelo é para que, se possível, evidentemente, com todo respeito ao senhor secretário, que seja avaliado, né, pela pasta, quem sabe a extensão deste valor equivalente para os outros foragidos, porque não temos só o Cauê foragido, mas sim também o Emílio, o Cigarreira, e o Diego, vulgo Didi. Esse é o primeiro apelo para que nós possamos, quem sabe, chegar à efetiva prisão desses 3, porque também, claro que a denúncia faz parte, o processo faz parte, a condenação também, mas, evidentemente, todos nós queremos efetividade. E a efetividade só vai vir com a punição efetiva, com a prisão
de todos eles. 3 já estão presos, mas 3 foragidos. O segundo apelo é direcionado à própria imprensa, aos senhores mesmo. Já devem ter tido acesso à denúncia, vão ter acesso também ao inteiro teor do relatório final da autoridade policial, que tem quase 500 páginas. Um relatório muito bem feito, inclusive com muitas ilustrações, fotografias, em especial fotografias dos foragidos. Cauê já bastante conhecido, mas talvez Emílio Cigarreira nem tanto, e Diego Didi também nem tanto. Então o apelo é para que a imprensa divulgue essas pessoas, a foto dessas pessoas, porque sabemos que é muito difícil chegar na prisão de foragidos, em especial de integrantes de organização criminosa. Eles têm uma estrutura muito grande por detrás, e creio que o papel da imprensa também é fundamental para que a sociedade saiba quem são essas pessoas, eventualmente possam colaborar, dando informações, até porque, neste nosso caso específico, está mais difícil ainda a captura, em especial dos 3 vinculados ao PCC e, quem sabe, também ao próprio Comando Vermelho, porque notícias dão conta de que pelo menos 2 deles estão dentro das comunidades do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado de São Paulo já tentou empreender esforços para prendê-los no final do ano passado, entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para comungar esforços, e a notícia é aquela que todos nós já sabemos, no sentido de que, para entrar na comunidade, precisaria de pelo menos de 600 a 900 homens, fora todos aqueles obstáculos impostos pela DPF 635 do Supremo Tribunal Federal, que, se não inviabiliza, dificulta a ação da polícia, isso já dito por um próprio relatório de meses atrás, do próprio CNJ. Então, sem o auxílio da imprensa, sem o auxílio da sociedade, com todos esses entraves, com falta de pessoal, com necessidade de quase 1.000 policiais, com obstáculos impostos pelo STF, se não contarmos com o auxílio da imprensa e da sociedade organizada, talvez não consigamos prender esses foragidos, que é o que efetivamente nós mais queremos. Então, fica esses 2 apelos para quem sabe contribuir para a divulgação dos foragidos, da fotografia, do rosto, e também o apelo para o secretário para quem sabe estimular as pessoas a denunciarem, com a fixação de recompensa não só por notícias do Cauê, mas também do Didi e do Cigarreira. E a palavra final, acho que é a doutora Vânia, é uma palavra dirigida às vítimas, aos parentes das vítimas, em especial à esposa do Celso. Sim. Gostaria que aproveitar, estamos publicamente, né, declinar todo o nosso apoio aos familiares das vítimas, todas elas. O Ministério Público está à disposição para recebê-los na Promotoria de Justiça e trazer o mínimo de conforto, né, que é possível trazer numa situação como essa, e deixar muito claro que nós faremos tudo o que for possível para que a justiça seja feita. Por fim, gostaria também de deixar um especial agradecimento às autoridades policiais que conduziram o inquérito policial no DHPP. Nós pudemos ser testemunha do empenho, da dedicação, dia e noite, tanto dos delegados de polícia que conduziram as investigações, quanto dos investigadores de polícia. Esse é uma denúncia que vem amparada, que vem o maior alicerce da nossa denúncia é a prova técnica. Essa prova ela é árdua, ela é difícil, é todo o setor de inteligência da polícia envolvido. Então, é muito importante dizer que, se existem policiais que se voltam para o crime, se aliam ao crime para se locupletar de maneira ilícita daquilo que o cargo favorece, existem bons, excelentes policiais voltados à administração de justiça. E também um agradecimento à Corregedoria da Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública, que, como bem disse o Dr. Paulo Sérgio, não poupou esforços em cortar na carne e, realmente, nessa força-tarefa, colaborar de forma significativa para a identificação dos policiais militares envolvidos. Por fim, um agradecimento especial ao nosso Procurador-Geral de Justiça pelo apoio ao nosso trabalho, pela confiança no nosso trabalho e por, mais uma vez, dar mostras do quanto
da fortaleza que é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigada. E eu queria, por fim, só dizer algo que é interno, mas tem que ser dito na frente de todos vocês, diante da complexidade do caso, diante da gravidade, diante do que nós estamos vivendo. Queria dizer para Vânia e para o Merli, vocês têm 2.087 pessoas ao lado de vocês. Que ninguém ouse obstar o trabalho do Ministério Público nessa atuação durante esse procedimento. Então, fiquem absolutamente tranquilos com o apoio de toda a instituição ao trabalho de vocês. Muito obrigado, gente.